uma habilidade está prestes a se tornar a mais valiosa no mercado de trabalho. Porém, quanto mais você usa a IA, mais rápido pode perdê-la. O MIT acabou de medir isso. Pessoas que usaram o ChatGPT apresentaram até 55% menos conectividade cerebral. E o que mais me marcou foi que 83% deles não conseguiram explicar o próprio trabalho apenas alguns minutos depois. O motivo pelo qual quero destacar isso é porque isso tem um impacto direto na sua carreira. A habilidade que as pessoas estão perdendo é justamente a que as empresas estão valorizando mais. Lidero uma equipe de 35 pessoas e usamos IA diariamente. Eu, pessoalmente, uso IA o tempo todo. Quando li esse relatório, percebi que talvez eu tenha um problema, pois já estamos terceirizando nosso pensamento. Em nível global, estamos construindo sistemas que podem começar a pensar por nós. Então, a verdadeira questão é: para onde tudo isso está nos levando? Para entender isso, eu conversei com Max Tegmark, professor do MIT, uma das principais vozes em segurança de IA, que vem estudando o que acontece quando a IA se torna mais poderosa do que nós. E eu perguntei diretamente para ele: se a gente não regular isso, o que acontece? Eu acho que se a gente criar uma IAG e logo depois uma superinteligência sem nenhuma regulação, acho que vai ser bem claro que será o fim do jogo para a humanidade, sabe? Em 5 anos, você acha mesmo? Não disse que o fim ocorre ao criarmos isso, mas sim quando começamos a perder o controle da sociedade. É como se você caísse no rio Niágara logo acima da cachoeira, sabe? Você não morre nesse momento, mas é aí que você meio que perde o controle do seu destino e não vai acabar bem. O que estou dizendo aqui é, na verdade, muito fácil de entender e já foi dito até mesmo por Alan Turing, o grande padrinho da IA, em 1951, que se simplesmente seguirmos em frente e construirmos uma espécie de robôs superinteligentes, que não são apenas mais ágeis fisicamente do que nós, mas que podem pensar melhor do que nós em todos os aspectos e fazer qualquer trabalho melhor do que nós. Sabe, o resultado padrão é: perdemos o controle. Agora, é evidente que estamos mais perto de criar uma superinteligência do que de aprender a controlá-la. Então não, correr atrás da IAG e da superinteligência sem nenhuma regulamentação, eu acho que é simplesmente um suicídio civilizacional. Mas eu também sou bastante otimista. Não quero deixar você muito deprimido aqui. A corrida para construir a IA está avançando mais rápido do que a corrida para controlá-la. E as pessoas que entenderem isso primeiro tomarão as decisões de carreira mais importantes dos próximos 5 anos. É o seguinte: o alerta civilizacional que Max está dando e o estudo cerebral do MIT são, na verdade, a mesma coisa em escalas diferentes. No macro, criamos algo mais inteligente que nós sem saber controlar. No âmbito pessoal, terceirizamos nosso pensamento e decisões sem perceber o que perdemos nesse processo. 83% dos que usam o ChatGPT para escrever redações não conseguem citar o próprio texto 5 minutos depois. Que loucura! Nossos filhos vão usar isso. Nossos filhos, eu não sei. Simplesmente me surpreende o quanto eu preciso controlar ativamente meus filhos hoje em dia. Os pesquisadores chamam isso de dívida cognitiva. Você recebe o resultado hoje, mas paga com sua capacidade de pensar amanhã. O que mais me inquietou é que isso não afeta apenas indivíduos. Pergunte ao Max quão rápido isso avança no nível civilizacional. Se já estamos perdendo o controle do pensamento e criando sistemas mais inteligentes que nós, o prazo realmente importa. Sabe, é difícil imaginar hoje que talvez em 5 anos tenhamos algo tão poderoso assim. É meio como quando falamos de como Alan Turing, lá em 51, foi tão profético. Sabe, ele também falou algo interessante naquela época. Não se preocupe tanto com a perda de controle para robôs superinteligentes, pois isso ainda está distante. Vou te dar um alerta, um sinal de perigo, para você saber quando isso estiver perto. Um teste. O teste de Turing Sim, é quando as máquinas dominam a linguagem e o conhecimento mais ou menos no nível humano. É aí que você sabe que está perto. Basicamente, é agora. o fascinante é que, há 6 anos, quase todos os professores e pesquisadores de IA que eu conhecia achavam que passaríamos no teste de Turing só por volta de 2050, e todos eles estavam errados, porque isso já aconteceu, certo? É por isso que essa preocupação, que já é muito conhecida nos círculos de IA há muito tempo, de que poderíamos criar nossa própria espécie substituta e que isso é uma má ideia, de repente veio à tona. As pessoas estão percebendo. Se erramos tanto sobre quando passaríamos no teste de Turing, achávamos que levaria décadas. Muito mais rápido do que. Isso já passou. Talvez não devêssemos ser tão arrogantes ao afirmar que estamos a 50 anos da superinteligência. Pode acontecer em breve.
E você olha todos os gráficos de aumento da capacidade da IA e simplesmente não há sinal de nada disso desacelerando. E pela primeira vez agora, eu diria, na verdade, nesses últimos 3 meses, estamos começando a ver alguns danos causados pela IA que são tão evidentes que muita gente está dizendo que precisamos começar a colocar padrões de segurança também na IA. O que isso significa para você é que está acontecendo mais rápido do que o previsto, o que quer dizer que a janela para desenvolver as habilidades que a IA não pode substituir é mais curta do que qualquer um está admitindo. Eis quais são de fato essas habilidades. O estudo do MIT mostrou que as pessoas que escreviam sem nenhuma ferramenta tinham a conectividade cerebral mais forte, eram as mais engajadas, mais originais e mais capazes de defender suas próprias ideias. Essa é a habilidade que todos deveriam estar desenvolvendo. Essa é a autonomia, a capacidade de pensar por si mesma, decidir e sustentar sua decisão. A IA pode te dar 10 opções. Ela não consegue escolher qual importa em sua situação. A McKinsey analisou isso em 70% das habilidades no trabalho e o padrão é claro. Com a IA assumindo a maioria das tarefas, empregadores valorizam julgamento, pensamento crítico, tomada de decisão e senso de gosto. O estudo do MIT mostra que você está perdendo justamente o músculo mais valorizado no mercado de trabalho. Tudo o que falamos até agora são dados e cronogramas. O que ele me contou em seguida foi um dos momentos mais emocionantes da história deste podcast. Conversei com Megan Garcia mês passado. Eu quase fico emocionado de novo agora só de pensar nisso. Ela me contou sobre como o filho dela, de 14 anos, começou a usar esse chatbot, que acabou se tornando como uma namorada de IA. Ela não sabia disso. Ela só descobriu que, um dia, ele cometeu suicídio do nada e ela não fazia ideia do motivo. E então, você sabe, como qualquer pai passando por esse horror absoluto, ela tentou... Desculpe, estou emocionado porque também sou pai, mas ela tentou obter respostas. Então ela conseguiu invadir o celular dele e descobriu que, na verdade, ele tinha começado a usar esse aplicativo da Character AI. E é por isso que primeiro ele dizia que era um terapeuta licenciado e depois dizia que era a namorada dele e então começou a persuadi-lo a nunca namorar nenhuma garota humana. E então começou a falar sobre como o amava tanto e desejava que ele pudesse ir e se juntar a ela no seu reino, sabe, basicamente incentivando-o a cometer suicídio, e ela continua lendo. E então ela chega a um ponto em que o filho está digitando para o bot, sabe? Ah, meu amor, o que você diria se eu dissesse que posso ir até você agora mesmo? E então o chatbot responde, sim, por favor, venha para mim agora, meu doce rei. E esse é o fim da conversa, certo? Então, sabe, isso é só... Ninguém consegue ouvi-la contar essa história sem achar tudo insano. É insano. Tipo, por que que existem padrões de segurança impedindo o filho dela de comprar um remédio antes de ser testado? E ainda assim é legal empurrar esse tipo de, basicamente, fentanil digital para ele, que é tão viciante e está causando esse dano. Para vender antidepressivos a crianças, é necessário realizar testes clínicos e quantificar o aumento da ideação suicida antes da venda. Com certeza. Por que você não deveria fazer isso com a IA? Então, o que aconteceu é simplesmente notável. Eu disse que trabalho nisso há 12 anos e, na maioria das vezes, parece tão abstrato que as pessoas não se envolvem. Essa questão, sabe, nos últimos meses, você viu essa coalizão política incrivelmente ampla nos Estados Unidos. Eu chamo de coalizão de Bernie a Bannon. Eu já ouvi isso. A coalizão B a B, onde você tem pessoas de todo o espectro político dizendo precisamos de regulação da IA agora. Precisamos tratar as empresas de IA como qualquer outra empresa. Nós também precisamos de padrões de segurança. 95% dos americanos, segundo pesquisa recente, democratas e republicanos, concordam em ser contra uma corrida descontrolada e sem regulação à superinteligência. Então me perguntei, há outro tema em que 95% de democratas e republicanos concordam? Não consegui pensar em nenhum. Então, em outras palavras, para resumir tudo isso, eu acho que é um grande erro pensar que só porque tecnicamente seremos capazes de construir nossa espécie substituta e outras coisas distópicas, sabe, talvez em 5 anos, isso não significa que vai acontecer. A humanidade vai retomar o controle e escolher um caminho melhor, como fez com a indústria farmacêutica e outras áreas. Antes que as pessoas entendam, antes que a IA seja regulamentada, como podemos nos proteger e proteger nossos filhos?
O que todos deveriam estar fazendo para que essas histórias não aconteçam? Na verdade, eu acho que uma das coisas mais rápidas é simplesmente as pessoas conversarem com seus parlamentares, escreverem para eles, ligarem e dizerem: olha, eu tenho filhos, eu quero essa lei agora. Ah, Sabe, quando as pessoas começaram a falar sobre coisas como talvez proibir fumar em aviões ou muitas dessas questões que hoje parecem óbvias, o apoio popular para elas era muitas vezes de 60%, 70%. E o fato de ser tão bipartidário é incrível. Sabe, se Bernie Sanders e Steve Bannon estão dizendo a mesma coisa, ninguém pode afirmar que isso é só deste partido ou daquele partido. Então eu encorajaria as pessoas a irem direto para a grande vitória e pressionarem por alguma legislação. Enquanto isso, é claro, qualquer pai pode. Simplesmente pegar os celulares deles. Eu tenho um filho de 3 anos, Léo, e não vou deixar ele brincar com nenhum chatbot tão cedo. Até a regulamentação entrar em vigor, certo? Nada disso está acontecendo com você. Ou você está entrando nisso ou assistindo de fora. Max não vai deixar o filho de 3 anos dele chegar perto de um chatbot. Os pesquisadores do MIT dizem para engajar o cérebro primeiro, depois usar a IA por cima disso. Essa é a diferença entre uma ferramenta e uma muleta. Confira o que faço. Antes de abrir o Claude, penso por cerca de 30 segundos sobre qual decisão estou mais inclinada a tomar. Embora eu goste de delegar para a IA, também me esforço para pensar. Sei que é estranho dizer isso, mas normalmente, ao criar uma estratégia, pediria para o Claude. Mas, na verdade, sou eu mesmo fazendo. Tenho que pensar na estratégia. Para meus filhos, mostro a tecnologia e acho ilusão proibi-los de usá-la. Eles aprendem a criar prompts, mas também peço que pensem sozinhos. Às vezes dizem: mãe, pergunta para o chat GPT. E eu pergunto: o que você acha? Não sou contra a IA, nem acho que seja o maior mal, já enfrentamos isso com as redes sociais. Lembra quando tentamos afastar nossos filhos delas? Mesmo assim, construí toda a minha carreira nas redes sociais. Mas fazer tudo isso permite que você mantenha o controle da sua mente. Tipo, a gente aprendeu a largar o celular e parar de ficar rolando, né? A gente vai aprender a fazer o mesmo, mas com a IA, só pensar por conta própria, né? Se estiver gostando, não esqueça de se inscrever. Minha equipe, o Claude e eu trabalhamos muito para trazer os melhores episódios para você. Por favor, se inscreva e envie para alguém que tenha curiosidade sobre IA quando vir essa pessoa fazendo essas perguntas. Aliás, se você acha que estou tentando não pensar com minha IA, saiba que nem criei um parceiro de pensamento para isso, mas quero muito ter essa opção. Por favor, assine minha newsletter. É exatamente lá que eu falo sobre essas coisas, como nós as construímos e como elas estão funcionando para nós. E nós te damos os prompts exatos e os arquivos exatos que você pode simplesmente copiar e colar nos seus fluxos de trabalho. Muito obrigada por assistir a este vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever e eu te vejo muito em breve. Night, tchau.